Olá, tudo bem com vocês? Bom, se é a primeira vez que você está no canal, eu sou o professor Júnior, sou formado em Letras e Filosofia e atualmente sou aluno do curso do mestrado e doutorado em uma universidade federal na Argentina. Então, os temas de hoje serão metodologia, resultados e discussões e considerações finais. Então, se você é universitário, não saia do vídeo, porque com certeza eu vou te ajudar a desvendar como fazer um trabalho universitário, tá? E antes disso, eu preciso explicar para os pais dos meus alunos que eu estou passando para os nonos anos também esta aula e para os alunos do ensino médio. Então, esse aqui é um projetinho meu que vamos focar aqui. Pronto, tá? Esse é um livro que eu publiquei o ano passado com os alunos do terceiro B, de uma escola em que eu não estou mais, na Tércia Crem de Moraes Pedro, prof. E eu passei justamente todas as partes de como montar um artigo científico. Alguns alunos já estão na universidade e até brincam comigo, dizendo que não conseguem tirar 8, é só 9 e 10. Então, é um projetinho que eu estou fazendo com os nonos anos e com o ensino médio, está dando certo, né? Então, esse vídeo também é para os meus alunos. Então, vamos lá. Bom, se você não assistiu os meus vídeos anteriores, eu vou colocar aqui na legenda, na descrição, os vídeos, tá? O link dos vídeos. Então, vamos lá. Bom, o primeiro passo é o título, certo? Então, o título eu preciso ter o tema, eu preciso ter o problema e eu preciso trazer também a ação, a minha solução, certo? E por uma regrinha da ABNT, nós não colocamos ponto final em título, certo? Bom, agora vem o meu nome, esse umzinho, que eu já ensinei nos vídeos como fazer, tá? Vou colocar aqui também na descrição o link do vídeo. E nós passamos para o resumo. Bom, este resumo aqui, ele é um resumo diferente, tá? Geralmente dos artigos que a gente vê no Google Acadêmico. Então, ele é um modelinho geralmente usado nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Eu preciso ter o tema, eu preciso ter o problema, que é a minha pergunta, tá? Toda pesquisa precisa ter uma pergunta. E eu preciso ter as perguntas menores, que no caso aqui são as questões norteadoras, certo? Para que eu consiga entender ou essas perguntas me levaram até o problema da pesquisa. Se eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, eu tenho uma hipótese. Então, a hipótese sempre vai ser afirmativa, tá? E depois eu tenho o objetivo geral. Alguns artigos eu não coloco, eu coloco só objetivos específicos. Mas os objetivos específicos são obrigatórios. Então, aqui eu tenho os objetivos específicos, certo? E eu posso criar qualquer objetivo? Sim, sim, desde que tenha lógica com o meu problema e tenha lógica também com a minha hipótese, certo? Então, vocês notam que ele vem depois da hipótese. Esses objetivos específicos é que vão me ajudar a verificar a hipótese, tá? Se ela é ou não verdadeira, que no caso nós usamos a palavra que a hipótese ela foi ou não corroborada. Então, objetivos específicos, geralmente eu uso 3 verbinhos, tá? Compreender, analisar e verificar. Mas vocês podem usar outros verbos que tenham relação com pesquisa, tá? E o próximo passo é a metodologia. Bom, aqui eu já informo que a metodologia ela é uma pesquisa quanti-qualitativa, né? Ou seja, nós temos 3 formas. Qualitativa, que eu entendo o problema da pesquisa, tá? E isso vai me influenciar lá nos resultados e discussões. A quantitativa, que eu verifico somente quantidade, tá? E a terceira, que é
a junção das duas. Então, a qualitativa e a quantitativa juntas. Então, calma que a gente vai chegar nos resultados e discussões. Eu vou explicar qual é o sentido dessa pesquisa, né, esse tipo de pesquisa, em relação às perguntas que eu vou fazer para a enquete. Eu tenho as palavras-chave, maravilha. Então, aqui já tem um modelinho de resumo. Preciso passar para uma língua estrangeira, no meu caso aqui eu passo sempre para o espanhol. Aqui tem o nome do pesquisador, aqui embaixo eu coloco as informações, tá? E aqui depende muito da revista, do livro, tá? Tem revista, por exemplo, que pede para que seja somente até 3 linhas, congresso também. Então, no caso aqui, eles não fizeram nenhuma solicitação, então eu fiz de uma forma mais extensa, escolhendo os melhores cursos, tá? As melhores experiências, curso extensivo, por exemplo. Então, agora nós passamos para a introdução. Qual que é a função da introdução? Definir, aqui eu não argumento. Então, eu vou definir os termos principais da pesquisa. Então, no meu caso aqui, o que é metodologia científica, o que é metodologia do trabalho científico, tá? O que é letramento acadêmico, no caso deste artigo aqui, tá? Trago principalmente os principais autores e as suas pesquisas, no caso aqui, sobre metodologia científica, e faço uma breve introdução para o leitor do que se trata esta pesquisa, esse trabalho. Se eu colocar alguma citação em língua estrangeira, eu sou obrigado a traduzir, tá? Então, isso aqui é uma regrinha. E aí aqui, por exemplo, né, os principais estudos sobre raciocínio lógico, raciocínio crítico. Então, eu vou definindo os assuntos principais. E aí chegamos no referencial teórico. Então, vamos lá. O que eu faço no referencial teórico? Segundo Oliveira, eu preciso fundamentar a minha hipótese. Tá? Então, eu vou pegar aqui, copiar, colar, aonde? Aqui em cima do referencial teórico, só para orientação, tá? Depois eu tenho que deletar. E aqui eu vou trazendo autores que vão me ajudar na minha hipótese, tá? Alguns também fazem o referencial teórico em relação ao problema, ou pode ser em relação à hipótese. É o referencial dos autores, tá? Referencial teórico, em relação à sua pesquisa. Então, maravilha. Opa, chegamos na metodologia. Então, vamos lá. Segundo Oliveira, que é um grande amigo, meu orientador, eu tenho 3 formas de montar essa metodologia. Então, a primeira, quando eu vou fazer uma revisão literária. O que significa isso? Quando eu trago um problema e eu vou discutir com os autores em relação a esse problema, tá? Como eu não gosto muito desse tipo de pesquisa, né? Parece que eu estou dizendo o que já foi dito, né? Existem alguns casos que você só consegue fazer a revisão literária mesmo. Você vai trabalhar com um assunto que não tem como você aplicar enquete, não tem como você fazer entrevista, então você vai fazer uma revisão literária. Então você vai simplesmente trazer os autores e você vai discutir com eles aquilo que é pertinente para a sua pesquisa. A segunda forma, que é quando você não vai aplicar nenhuma pesquisa-ação. Então, o que é uma pesquisa? Está aqui, ó, pesquisa-ação. É quando você simplesmente vai analisar de longe, tá, o teu objeto, o teu assunto, e você somente vai mostrar na metodologia a área da pesquisa, tá? O que seria a área da pesquisa? O local
em que você vai aplicar uma enquete, que é o caso dos meus alunos. Então, os alunos do 9º ano, eles estão fazendo as pesquisas e vão seguir esse tipo de metodologia. Então, vocês vão informar na metodologia apenas o local, o endereço, a diretoria de ensino, tá? E quem é o sujeito da pesquisa? Quem é o sujeito da pesquisa? É a pessoa que vocês vão realizar a enquete ou a entrevista, tá? Ou a observação sistemática. O que é a observação sistemática? Você vai ficar ali com um caderninho e você vai registrar a sua observação. Então, no caso aqui, o meu sujeito da pesquisa são os alunos do 3º B do ensino médio, certo? Só que no meu caso, como eu sou professor, eu aplico a pesquisa-ação. A pesquisa-ação, o pesquisador ele está mais próximo do objeto de estudos. Existem alguns autores que falam mal desse tipo de pesquisa, né? Porque você fica muito próximo, você pode ser influenciado. Então, eu gosto, né? Então, sempre eu faço uma ação com os alunos, aplico uma metodologia, que é a minha aula, né? Ensino algo, coleto os dados e, após a coleta dos dados, verifico a hipótese e eu faço o artigo científico para dizer, olha, fiz isso e cheguei em tal resultado, deu certo, não deu certo, tá? Então, no caso aqui, é uma pesquisa-ação. Então, se eu não for fazer algo muito próximo ou fazer um trabalho com os alunos, a metodologia ela é diferente. Então, eu crio somente a área da pesquisa, que é o endereço do local, né? O local em que eu vou fazer um estudo de caso, um estudo de campo, né? Estudo de caso, eu vou analisar algo que está acontecendo ali. Estudo de campo, eu vou até o local para analisar algo que está acontecendo no local. Tá? Então, estudo de caso, eu não preciso exatamente ir até o local. Tá? E isso também muda em relação às áreas. Então, se for, por exemplo, arquitetura, engenharia, se for psicologia, área de humanas, área de exatas, isso pode mudar. Então, eu preciso ler, né, no manual o que o manual ele diz em relação àquela área. Tá? Lembrando que existem metodologias do trabalho científico próprios para cada área. Tá? Área do conhecimento, não a área da pesquisa. A área da pesquisa é local. Então, o que muda, né? A metodologia, no caso de uma pesquisa-ação, eu vou descrever tudo o que aconteceu. Tudo, tá? Vou explicar para o leitor de uma forma que ele, se for um pesquisador, ele também consiga fazer, tá? Isso quem diz é o Ascense. Então, aqui, todos esses são doutores, tá? Aqui são pessoas que me ajudaram a chegar um pouquinho aonde eu estou. Então, vamos lá. Ó, vou explicando tudo bonitinho. Então, no caso dos meus alunos, vocês não vão fazer isso, tá? Talvez façam isso na faculdade, mas agora não. Vocês vão só informar o local e o sujeito que vocês vão pesquisar, certo? Então, aqui ela é mais longa, né? Então, posso colocar figura, tá? Se for colocar imagem, é figura, tá bom? Então, figura 1, figura 2. E aqui tem uma característica legal, gente. Se eu colocar figura 1, eu tenho que dizer o que se trata essa imagem. No caso, essa imagem ela é minha. Então, aqui embaixo eu coloco fonte, né? Se ela não fosse minha, de onde que eu tirei, o dia que eu tirei e o acesso ao site no dia que eu tirei a foto, tá? Que eu tirei do site, tá? No caso aqui, essa imagem aqui ela é minha. Então, aqui, né, e explico de uma forma bem breve do que se trata essa imagem. Mas eu posso criar um parágrafo, tá? E comentar sobre essas figuras, tá bom? Então, a figura 2, processo de construção dos artigos, tá vendo? Fonte, né? Comenta um pouquinho, certo? Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Tipo de pesquisa, sujeito da pesquisa, instrumentos, quais foram os instrumentos de coleta de dados, né? Primeiro a observação sistemática, porque, né,
ficava observando os alunos, como que eles procediam em relação à realização dos trabalhos, com o diário de bordo, né? A enquete, a entrevista, alguns alunos foram entrevistados. Então é isso. Agora, o aluno que for fazer a revisão literária tem uma outra diferença. O que ele vai fazer na metodologia? A metodologia, ela vai para a introdução. Então, na introdução, eu explico que este trabalho será uma revisão literária, né? Explico o motivo do porquê que eu escolhi esse tipo de pesquisa, tá? Eu, particularmente, como eu já disse, eu não gosto, porque eu vou estar reafirmando o que os autores já disseram. Então, eu gosto de fazer a pesquisa mesmo, enquete, entrevista, observação sistemática, estudo de caso, estudo de campo, principalmente estudo de campo, porque eu sou professor e estou ali no local, né? Então, o meu aluno se torna o sujeito da pesquisa, certo? Então, é isso aqui que vocês vão fazer, tá bom? Então, relembrando, vamos lá. Metodologia. Vamos voltar aqui na metodologia. Então, no caso dos meus alunos, se eu for fazer uma revisão literária, que é fazer um trabalho em que eu não aplico enquete, não aplico entrevista, né? Não faço entrevista, não faço observação sistemática, estou falando apenas de um assunto, metodologia não entra, tá? Metodologia não existe. Então, eu vou fazer a metodologia lá na introdução. Então, eu vou explicar na introdução por que eu escolhi a revisão literária, tá? E aqui, segunda situação, se eu for aplicar enquete, se eu for fazer uma observação sistemática, se eu for fazer uma enquete ou uma entrevista, no caso aqui, eu vou colocar o endereço do local, que no caso seria a área da pesquisa, e ao mesmo tempo o sujeito da pesquisa, que é a pessoa que eu estou estudando, tá? Então, no caso aqui, alunos do terceiro B do ensino médio. Então, esse é um artigo, foi realizado em 2021, publicado em 2022, e eu tenho um artigo para este ano, que participou de um congresso internacional, em que eu faço uma pesquisa, e o meu sujeito da pesquisa são alunos do nono A e do nono B. Tá? Então, sempre eu informo, e eu informo o porquê também, né? No caso deste artigo, eu explico que é um projeto que eu estou realizando, que eu estou ensinando para os alunos o que é, de fato, um trabalho científico, né? O que é um trabalho de pesquisa, porque justamente os alunos estão acostumados a cometer o plágio, né? Plágio é crime, artigo 184. Então, eu vou informando, né, no artigo o porquê que eu escolhi, que eu selecionei esses alunos, tá? E na metodologia eu faço a mesma coisa, eu explico passo a passo, né? Como o Assensi disse, você tem que explicar passo a passo de uma forma que o outro pesquisador consiga também fazer essa pesquisa, tá? Então vamos lá. Bom, cheguei nos resultados e discussões, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a enquete, as perguntas da enquete, as perguntas da entrevista, tá? Tudo muito organizado, tá? Porque senão vira bagunça, certo? Começo já explicando onde eu fiz, onde eu montei as perguntas, que eu sempre gosto do Google Forms, tá? Que ele já me dá o resultado, fica mais fácil, já vai direto para o meu e-mail. Então aqui eu explico um pouquinho, certo? E agora eu ponho as perguntas, certo? No caso aqui, ela é uma pergunta qualitativa. Então, no caso, os alunos vão descrever, eles vão escrever a resposta, tá? Quantitativa é quando eu faço uma pergunta que gere uma resposta sim ou não. Então, 80% disseram sim, 20% disseram não. Então, essa geralmente é uma pergunta quantitativa, tá? Me gera um número, uma quantidade. No caso aqui, qualitativa. E aí vocês vão me perguntar, tá, como é que eu
existo essas perguntas. Essas perguntas eu posso criar aleatoriamente? Não, não pode. Por quê? Porque as perguntas elas estão relacionadas ao resumo. Por isso que o resumo ele é extremamente importante. Tá? Então, se eu vou montar as questões, elas precisam me ajudar a responder o problema. Ao mesmo tempo, verificar se a hipótese ela é uma verdade. E, ao mesmo tempo, também me ajudar a fazer as ações dos objetivos específicos. Tá? Então, eu tenho que ler, eu como pesquisador, eu tenho que conhecer, né, a minha pesquisa, saber aonde eu quero chegar, e aí eu vou criar as perguntas justamente me baseando nisso. Então, no caso aqui, nos objetivos específicos, eu quero entender qual é o motivo do bloqueio dos alunos. Então, eu vou criar alguma pergunta que os alunos respondam isso. Ou então, eu vou perguntar se esse tipo de trabalho contribui para a questão lógica e crítica do aluno, né? O raciocínio lógico e o raciocínio crítico do aluno, que o aluno tem que escrever, ele tem que também participar da pesquisa, né? Então, no caso aqui, vamos voltar, metodologia, e agora a gente vai para resultados e discussões. Aí, vamos lá. Certo? Ó, as estratégias desenvolvidas pelo professor Valfrido, que sou eu, te ajudaram, né? As estratégias te ajudaram na realização do artigo, né? O procedimento, sim, 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 com certeza. Então, a resposta ela está sendo favorável à hipótese ser corroborada. Entenderam? Com certeza? Sim, 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 sim. Maravilha. Opa! Então, aqui é uma questão quantitativa. Tá? Ó, você percebeu melhorias no raciocínio lógico ou na forma de enquadrar os seus pensamentos depois do desenvolvimento do seu artigo? Vocês notam que tem uma relação com meus objetivos, com a minha hipótese, com o meu problema, né? Por exemplo, qual era o problema? Como o trabalho do ensino, de metodologia do trabalho científico para os alunos do terceiro B podia contribuir, né, para o raciocínio lógico, o raciocínio crítico. Então, aqui eu crio uma pergunta que está próxima da pergunta da pesquisa, né, do problema, das questões norteadoras e dos objetivos, para verificar a hipótese. Então, tudo no artigo tem uma relação. Tá? Então, antes de montar as questões, eu volto no meu resumo, leio principalmente o problema, as questões norteadoras e os objetivos. Tá? Porque tudo isso vai me ajudar a verificar a minha hipótese. Então, vamos lá. Mais questões qualitativas, tá? Ó, a produção do seu artigo contribuiu para melhorar outras situações na sua vida? Então, se está contribuindo para o raciocínio lógico e crítico, isso vai também intervir no seu dia a dia. Então, aqui eles vão responder, certo? E aqui, questões quantitativas. Cada resposta eu preciso fazer a minha discussão. Tá? Então, por exemplo, estou fazendo um estudo sobre a questão da gravidez na adolescência e se essa gravidez na adolescência prejudica o estudo dessas meninas, certo? Que estão grávidas. Então, eu faço uma pergunta, né? A gravidez na adolescência te atrapalhou nos seus estudos? Né? E aí eu fiz essa pesquisa com 20 meninas. 18 responderam que sim, 2 que não. Então eu preciso entender se teve o apoio da família, e aí já cabe a entrevista, né? Se essas alunas elas tiveram que trabalhar, então eu vou entendendo cada resposta, né? No caso, para essa pergunta,
entende-se que com essas meninas a gravidez atrapalhou a educação, tá? Ou, no caso, a continuidade dos estudos. Então, eu preciso verificar isso, tá? Então, por isso que a entrevista e a enquete é bacana, tá? São ações que são interessantes para a pesquisa. Aqui, ó, sobre as questões 5 e 6, por conta dos estudantes apresentarem no início do ano de 2021 as expectativas quanto ao projeto de vida, certo? Que foi o livrinho. Então, esse artigo também foi baseado no projetinho, tá? Do livro. E aqui eu vou respondendo, vou discutindo, vou procurando entender a resposta dos alunos, tá vendo? Mais quantitativa, certo? Então, esse seria o resultado de discussões, tá? Óbvio que na área da biologia, na área de exatas e na área de humanas, os resultados de discussões são vistos de forma diferente, tá? E aí, se você é da área de exatas, ou da área de biologia, ou qualquer outra área voltada à saúde, por exemplo, você precisa verificar como que é realizada essa sessão, tá? No caso de humanas, é dessa forma. Então, vamos lá. Por fim, eu informo que o livro foi publicado, e aqui está o ISBN, tudo bonitinho. Bom, cheguei em considerações finais. Então, vamos lá. O que eu faço? Aqui nós temos um grande problema, principalmente nos artigos que a gente lê, que estão no Google Acadêmico. Então, o que eu faço nas considerações finais? Trago um novo assunto? Não. Faço citação? Não. Tá? Então, considerações finais, eu estou finalizando a minha pesquisa. Tá? Posso fazer citação? Não. Então, aqui é o momento do autor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá no resumo. E eu preciso copiar o problema, que é a pergunta. Eu preciso copiar as questões norteadoras. E eu preciso copiar os objetivos. Tá? E agora eu explico, né? Que eu fiz a promessa. Isso quem diz é o Ascense. Eu fiz a promessa. Agora eu tenho que pagar. Então, no caso aqui, esse é o pagamento. Tá? Então, se eu fiz essa proposta para o leitor de que eu vou trabalhar tais objetivos, tal problema, para chegar numa hipótese, agora eu preciso explicar, né? Primeiro, o problema. O problema foi proposto e como que eu fiz para chegar na resposta, né? Ou qual foi a resposta dessa pesquisa. Os objetivos, eu fiz os objetivos. Qual foi o resultado? Como que foi? Qual a contribuição para a pesquisa? Tá? Então, no caso aqui, a mesma coisa. Tá? Então, aqui, com base na enquete, com base na entrevista, né? Sempre com base nos dados que eu coletei. Aqui, outra dificuldade, né? A questão, por exemplo, do bloqueio, eu também vou falar da questão do bloqueio, né? Que os alunos não aprendem a escrever, né? Geralmente eles vão lá, copiam, colam e entregam, né? E por fim eu explico que a hipótese foi corroborada. Então aquela hipótese, aquela resposta prévia que eu dei em relação ao problema, ela é fato, é uma verdade. Então é um artigo relevante, né? Que vai proporcionar outras pesquisas. Então isso daqui é de praxe, tá? E depois eu vou produzir mais 2 videozinhos, um falando sobre o Google Forms, como fazer, e o último, que é sobre referências, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido todo o processo, né? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas, né? Principalmente porque geralmente o professor ele vem, explica um pouquinho e depois ele vem com o curso. No caso aqui, não. Né? No caso aqui, a minha intenção é ajudar principalmente universitários, né? Recém-chegados ou então já
na pós-graduação, até mesmo no mestrado, e que geralmente nós não temos uma orientação tão desse jeito, tá? Só explica como que é a formatação de página e pronto. Já tive aula de metodologia do trabalho científico. Então, no caso aqui, eu vou fazer um videozinho explicando como que vocês vão montar as referências, certo? Já adiantando que se eu faço uma citação no artigo, essa citação ela tem que estar aqui, tá? Então, por exemplo, apareceu o Bauman lá no meu trabalho. Lógico, eu tinha que falar do Bauman, né? Eu tenho que ter o Bauman aqui, senão é muito feio eu citar o Bauman lá no trabalho e aqui nas referências ele não está, tá? Principalmente se tratando do Bauman. Então, meus queridos, é isso, tá? E se vocês não assistiram os vídeos anteriores, eu vou colocar aqui na descrição o link dos vídeos. Um abração, um ótimo dia e até os próximos vídeos.